Uma pergunta muito frequente que chega a mim é como distinguir um pensamento se ele é meu ou se ele é a influência de um espírito. Hoje a gente vai falar sobre isso. Quer saber mais? Então vem comigo. Eu sou Gilberto Costa, palestrante espírita, e esse é o programa Com a Palavra. Boa noite, meus queridos. Esse é o nosso segundo programa. Hoje eu estou menos nervoso do que no primeiro, né? Acho que com o tempo a gente vai se acertando cada vez mais e as coisas vão fluindo. Eu tive alguns feedbacks no programa anterior, né? E um deles foi que eu fizesse um programa um pouco mais curto, que acharam um pouco longo. Depois vocês colocam aí no comentário o que vocês acharam. Lembrando sempre, né? Vamos curtir e seguir o nosso canal agora no começo. Por quê? Se você gostar do nosso papo no final, você pode esquecer de dar o like. Mas se você der o like agora e no final você não gostar, que você tem esse direito, é claro, é só você tirar o like e colocar o dislike lá, tá bom? Mas não esqueça, dá o like já agora no começo do nosso papo. Vamos colocar esse canal para frente e fazer com que o YouTube leve essa reflexão sobre o cristianismo e sobre a espiritualidade para mais e mais pessoas. Como eu falei, no programa anterior eu tive alguns feedbacks e teve uma pergunta, que é uma pergunta reincidente, mas que a Lilian de Jundiaí mandou para mim, né? Mandou lá no nosso chat, né? Nos comentários, e acabou também mandando reforçando no meu celular, né? No meu WhatsApp. Ela perguntou para mim o seguinte: como eu sei quando o pensamento é meu e quando ele é influência de um espírito? É uma pergunta, todo mundo quer saber isso, eu acho, né? É comum. A gente tem que pensar em várias coisas, No livro dos Espíritos, quando o Kardec pergunta ao Espírito da Verdade se nós sofremos influências do plano espiritual no nosso dia a dia, a resposta do Espírito da Verdade é muito mais do que possas imaginar. E é isso mesmo. O tempo todo nós somos influenciados pelos espíritos desencarnados, assim como pelos encarnados. É importante a gente pensar isso, né? Porque cria-se um mito, uma mágica, um mistério em torno da espiritualidade. Não tem nada de misterioso, não tem nada de mágico, não tem nada de especial. São pessoas como nós que estão despidos da matéria, é só isso. Amanhã ou depois eu desencarno, eu vou continuar sendo eu, exatamente como eu sou, do outro lado, né? Só que as pessoas que não vão conseguir me enxergar com tanta facilidade e a câmera do meu MacBook não vai conseguir me filmar, né? Mas é isso, a gente continua sendo igual e nós continuamos com esse intercâmbio de informação do plano material para o plano espiritual. Então, assim, vamos tirar um pouco dessa coisa de mistério, né? De magia. Tem gente que acha que o cara é médium, né? Nossa, é uma pessoa diferenciada, fala com os espíritos. Tudo bobagem. Um médium é uma pessoa como qualquer outra que tem uma ferramenta de trabalho. Então, vamos inverter um pouco isso. Quanto mais potente o médium, né? Quanto mais efetiva, mais, como fala, mais poderosa, vai, a sua mediunidade, mais devedor ele é, porque ele precisa de mais ferramentas para poder resgatar tudo aquilo que ele se permitiu errar em encarnações anteriores. Obviamente, tirando aí os missionários, né? Chico Xavier, o Bezerra de Menezes, Júlia Belfilho, né? E tantos outros grandes médiuns que passaram aqui pela nossa terra. Mas, de forma geral, vamos pensar assim, a gente tem que tirar esse mistério. Um médium é um ser humano como qualquer outro, um espírito desencarnado é igualzinho encarnado, nós somos todos iguais porque nós fomos criados de igual forma pelo nosso mestre, né? Fomos criados de igual forma por Deus, pelo nosso grande Pai, que é justo e não faz distinção entre seus filhos. Então esse é o primeiro mito que a gente precisa romper aqui. Tá bom? Então o próximo passo quando Kardec pergunta, né, ao Espírito da Verdade,
Nós somos influenciados pelos espíritos desencarnados, e a resposta é muito mais do que possas imaginar. E é isso mesmo. A gente tem esse contato frequente com a espiritualidade desencarnada o tempo todo. Assim como nós somos influenciados pela mídia, assim como nós somos influenciados pela televisão, pelo rádio, pela moda, pelas mídias sociais, né? Pelos nossos amigos. Se a gente perceber, a gente começa a olhar os grupos de pessoas, como eles são parecidos, né? A galera que vai lá na balada sertaneja, aquelas moças com calça jeans super justa, camisa xadrez, cintão, bota de salto, todo mundo parece que eles usam uniforme, né? E não tô falando mal de sertanejo não, que você vai no baile de rock é a mesma coisa, galera de camiseta preta com estampa de caveira, né? E é assim que funciona. Por quê? Porque nós somos influenciados pelo meio. E isso é natural, é tranquilo, é normal. A gente precisa entender isso, é normal. E assim como nós somos influenciados pelos espíritos encarnados, né, pelas pessoas que estão ao nosso entorno, da nossa comunidade, da nossa família, você vê assim, é engraçado, isso é uma coisa que eu reparo, né? Especialmente em famílias de médico e advogado, vem gerações, né? Gerações. Eu tenho uma amiga que, assim, o avô era médico, o pai era médico, ela é médica, as duas irmãs são médicas, a filha está estudando medicina. É uma influência. E é legal, e não tem problema nenhum, gente. A gente não pode ficar julgando, né? Essa história. Eu adoraria ter influenciado as minhas filhas. Não. Para minha profissão, é melhor não. É bom que elas sejam a profissão delas. Eu sou publicitário, para quem não sabe. Eu tenho uma filha que é arquiteta e eu trabalho na parte administrativa. Então, assim, essas influências são normais, né? É natural a gente influenciando um ao outro. E não é diferente dos planos material e espiritual. É a mesma coisa, né? A única diferença é que aqui os encarnados, eles se influenciam diretamente, né? Você tem o contato com a pessoa, você se identifica com aquilo e você acaba sendo influenciado. Agora, quando a gente está falando do plano material e plano espiritual, tem uma diferencinha aí. Por quê? Para a gente conseguir entrar em contato com um plano espiritual, tem uma coisa de sintonia. Vamos pensar que nós somos como um rádio, né? No rádio você gira lá o dial e aí você sintoniza a rádio A, B ou C, não é verdade? Você coloca lá na... Bateu meu relógio aqui. Você coloca lá na rádio, na Nova Brasil, e toca MPB. Você gira o botão, você busca essa conexão entre você e a Rádio Nova Brasil para ouvir MPB. Se você gira o botão mais para o lado, você vai chegar lá numa rádio de crente e vai ouvir o pastor pregando. Você gira mais um pouco, chega na Band, você vai ouvir notícias. Então você busca a sintonia com aquilo que você quer ouvir. Não é assim que funciona com o rádio? Com a espiritualidade é exatamente igual. Nós temos vários espíritos na erraticidade que eles estão aí emanando seus pensamentos. E o nosso pensamento vai encontrar sintonia com aqueles espíritos que pensam como nós. Então, assim, se eu estou num trabalho de caridade, né, ali com o meu coração cheio de amor, distribuindo amor, sei lá, fazendo uma visita no orfanato, lá brincando com as criancinhas, ajudando a lavar banheiro, eu estou ali explodindo de amor, né, o meu pensamento está lá em cima, minha vibração está lá em cima, minha sintonia está lá em cima, eu vou me conectar com quem? Então, eu subi o meu padrão vibratório, a minha sintonia, eu me conectei com os bons espíritos. E esses bons espíritos vão estar ali do lado, e eles vão estar me influenciando, eles vão estar me dando ideias, eles vão transmitir a mim aquela sensação de felicidade, aquele coração leve. Sabe quando a gente está com o coração leve? É tão gostoso, né, sentir isso. Coração leve. Então, a gente precisa entender que é dessa forma que a gente se sintoniza. Da mesma forma, se eu estou eu estou num bar, bebendo, um monte de gente se drogando, com uma música pesada, né? Eu não vou julgar aqui dos estilos de música, né?
Mas eu estou ali num lugar onde as pessoas só pensam em sexo, em drogas, em maldade. Com quem que eu vou me sintonizar? Meu padrão vibratório está aqui, minha sintonia, e tem todos os espíritos aqui, né? Aqueles espíritos que ainda não encontraram o bem, o caminho do bem. O meu padrão vibratório vai baixar e eu vou ser influenciado por esses espíritos. E aí, então, os meus pensamentos vão ser pensamentos de ódio, pensamentos de terror, pensamentos de violência, né? Quantas vezes a gente não vê alguém cometer um ato violento e falar, nossa, eu ouvi uma voz. E ouve mesmo, gente, e ouve mesmo. Ela ouve, ela tem uma influência, cria a espiritualidade com a qual ela encontrou sintonia, cria uma realidade mental na cabeça dela, que ela se perde e faz atos que são indizíveis. Né? Empurra a pessoa, sei lá, no trilho do metrô, ou faz qualquer outro tipo de barbaridade que eu não vou ficar narrando aqui, porque senão a gente vai mudar a nossa sintonia. E a nossa sintonia, ela é influenciada por tudo. Pelo que a gente lê, pelo que a gente olha nas mídias sociais, pelo programa que a gente assiste na televisão, pelo filme, pela conversa. Já repararam como inflama o ódio dentro da gente quando a gente chega numa roda de amigos e começa a falar sobre um ato odioso? Ou então, que a gente chega na mídia social, acontece alguma barbaridade, aí alguém publica essa barbaridade, aí um comenta, outro comenta pior, e aquela vai inflamando as pessoas, e aquele ódio vai crescendo dentro de todo mundo. A gente está sendo influenciado neste momento, sendo influenciado pelos espíritos encarnados que estão ali digitando na mídia social e pelos desencarnados também, que eles vão colocando lenha na fogueira do ódio, que é isso que acontece. Que para eles é muito bom, porque eles se alimentam dessa energia ruim que a gente está transmitindo. Eles são espíritos vampiros, que a gente chama, né? O vampirismo. Eles vão vampirizar as nossas energias. Por quê? Porque eu me enchi de sentimento de ódio, estou ali destilando ódio, né, que as pessoas falam, estou ali destilando ódio nas mídias sociais, e quando eu estou fazendo isso, eu estou emitindo energia. E aí esses espíritos vão se ligar e vão absorver essa energia e vão querer que a gente tenha mais e mais e mais sentimentos de ódio. A gente não vê tantos casos absurdos aí de pessoas, de serial killers, por exemplo, né? Você vê quantas influências essas pessoas recebem. Estou falando de situações extremas, tá bom? Eu imagino que nenhum de vocês seja um serial killer, mas se for, é bom começar a repensar a sua trajetória aqui na Terra, né? Nós somos pessoas medianas, né? Espíritos medianos, que não são nem espíritos de luz e também não somos espíritos trevosos. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o nosso padrão vibratório, porque nós recebemos sim influências espirituais o tempo todo. Como identificar? Aí vem a pergunta, né? Como identificar se o pensamento é meu ou se é do espírito? Na verdade é bem simples, né? Habitualmente eu pensaria isso, né? Ah, me deu vontade de empurrar aquela senhora no trilho do metrô. Isso faz parte de mim? Se é uma coisa que é sua, né? Se você sempre pensou assim, o pensamento é seu. Se é uma coisa que você está ali e de repente veio essa ideia na sua cabeça, opa, peraí, é melhor a gente repensar. O que está acontecendo? Eu sou assim? Eu praticaria um ato assim habitualmente? Para a gente identificar o pensamento se é meu ou se não é meu, é simples assim. É só você colocar esse filtro. Isso faz parte de mim? Eu normalmente pensaria assim? E pondera. E assim, e não importa também muito se o pensamento é seu ou se não é seu. Isso é o que menos importa. O que importa realmente é o teor do pensamento. E isso importa de verdade. Então, assim, esse pensamento, ele está de acordo com a doutrina cristã? Esse pensamento é um pensamento bom? Se eu fizer isso, se eu falar isso para a pessoa, eu vou ajudar essa pessoa? Eu vou influenciar positivamente na vida dessa pessoa? Porque agora, né, nesse mundo moderno, cheio de chavões,
A gente tem muito essa coisa de, eu vou fazer uma crítica construtiva. Será que é construtiva mesmo? Não sei. A gente está vivendo um momento onde as pessoas sabem tudo sempre. Eu sou sempre maravilhoso, eu sou sempre sabedor das coisas. Tudo que acontece, tudo que alguém faz, eu me acho no direito e no poder de dar minha pitaca. Eu acho que você devia pintar, chegar pro Martins de Porangaba, né? Que é esse pintor, ó, esse quadro aqui. Eu acho que devia ter mais azul. Cara, é o engenheiro da obra pronta, né? Depois que o outro já fez, é muito fácil você chegar. Eu acho que o Disney devia ter feito a calça do Mickey verde em vez de vermelho. É muito fácil. Depois que já está pronto, depois que alguém já fez, é muito fácil você chegar lá e dar pitaca. E não entende nada do que está falando, mas as pessoas têm a necessidade de falar sempre. Não pode ser só um elogio. Nossa, olha, ficou lindo esse personagem. Um ratinho de calça vermelha e sapato amarelo. Né? Tô falando aqui, ó, do Mickey. As pessoas, elas são incapazes de fazer apenas um elogio. Olha que coisa insana. As pessoas são incapazes de fazer um elogio. Elas sempre têm que mostrar que sabem algo mais. Olha que coisa... É meio doente isso, né? É meio doentio. Acho que as pessoas... Acho que queimou minha luz aqui. Depois eu vou ver. Eu não sei se mudou a iluminação aqui. Não consigo perceber na câmera. Mas depois a gente resolve. Então, assim... As pessoas, hoje em dia, elas são incapazes de fazer um simples elogio. Elas precisam sempre dar pitaca. Elas precisam sempre mostrar que sabem. Vamos começar a baixar a bolinha, né? Eu mudei completamente de assunto. Mas é isso, a gente precisa... o importante do pensamento não é se ele é seu ou se ele não é seu. O importante do pensamento é se ele é bom ou se ele não é bom. Porque se for um pensamento bom e for seu, maravilhoso. É lindo saber disso. Agora, se for um pensamento bom e for uma influência de um espírito, se o pensamento é bom é porque o espírito é bom. Então é maravilhoso também, porque você está muito bem amparado pelos seus anjos. Porque na perfeição de Deus, isso é tão legal, eu gosto tanto de pensar nisso, a perfeição divina é tão maravilhosa, Deus é tão bondoso, que a gente está aqui na nossa sintonia, e os espíritos bondosos, os espíritos de luz estão aqui em cima, certo? Esses bons espíritos, eles conseguem baixar a sua vibração para nos influenciar. Assim como nós conseguimos elevar a nossa vibração para entrar em sintonia com eles. Já os espíritos trevosos, eles nunca nos alcançam. Nunca nos alcançam. Se e quando nós entramos em contato com esses espíritos trevosos, é porque nós tomamos atitudes e criamos pensamentos que abaixam a nossa vibração para que a gente entre em contato com esse mundo das trevas. Então entenda, gente, a culpa é sempre nossa. Não é culpa, né? É responsabilidade, tá? Desculpem. Então, assim, a responsabilidade é sempre nossa. Tem um monte de gente que fala, porque os espíritos trevosos estão atrapalhando a minha vida, né? Ou então, né, no meio espírita tem muito isso. Porque o espírito obsessor me puxa para baixo. Porque eu tô pesado. Porque, bicho, entenda, a responsabilidade é toda sua. Se você está em contato com esses espíritos que ainda não encontraram o caminho do amor, é porque você foi até lá. Eles não te alcançaram, eles não te buscaram. Você é que se enfiou nesse buraco. Entenda, você é responsável pelas coisas que acontecem na sua vida. Tudo é colheita. Tem que prestar atenção no seu plantio. Se você está plantando amor, você não vai colher ódio. Entenda isso sempre. Se você está plantando pensamentos elevados, se você está em oração, se você está se mantendo com leituras que constroem o amor, que te ajudam na sua evolução, você não vai ser influenciado por espíritos que tenham pensamentos ruins.
Você vai estar sempre em contato com os bons espíritos, com os anjos. Agora, se você está enfiado em filme de terror, assistindo aqueles programas do Datena, onde só tem tiro, só tem violência, né? Se você está aí louco. Uma vez eu vi na rede social uma conhecida, que eu não vou falar o nome, lá de Santos, a Paula, ela colocou no Instagram assim: o meu sonho é ver os urutus na rua. Eu falei, desculpa, Paula, o meu sonho é ver uma sociedade em paz, onde as pessoas se amem. Aí falou, sabia que ia se rebelar e foi lá e me bloqueou. Falei, que bom que me bloqueou. Porque assim, de verdade, bicho, uma pessoa que sonha com a violência na rua, isso é bom? É bom pra quem? Não interessa, assim, eu não tô aqui me colocando politicamente, não interessa quais são as minhas convicções e muito pouco me interessa também quais são as suas convicções políticas. O que eu quero saber é quais são as suas convicções morais. E, na boa, uma pessoa que quer urutu na rua, uma pessoa que quer a luta armada, essa pessoa não é uma boa pessoa. Não é uma boa pessoa. Não interessa qual religião ela fala que professe. Não interessa. Uma pessoa que é a favor da violência, ela é uma pessoa que está muito sintonizada com um tipo de espíritos que realmente a mim não interessa. Não interessa. E eu não, de novo, gente, eu não estou defendendo partido A, partido B, direita ou esquerda. Isso para mim não me importa. Para mim não me importa. O que me importa é o meu pensamento cristão. O que me importa é a atitude cristã. Porque quando a gente começa a se envolver, aí vem a influência dos espíritos, né? Nessa ruptura que a gente tem, nessa polarização política que houve, que agora está um pouco mais amena, a gente percebeu muito isso. Pessoas que não se pronunciavam, que foram sendo influenciadas, assim, tinham a sua opinião, mas não se pronunciava, né? E aí começou a ser influenciada por todo aquele discurso de ódio que havia de ambas as partes, dos dois lados, os dois polos tinham um discurso de ódio muito grande, e as pessoas foram cada vez mais se inflamando nesse discurso de ódio, e foram rompendo com família, com amigos, como eu comentei dessa pessoa aí que mora lá na Baixada. E assim, o que aconteceu aí se não influência? Né? E você acha que o lado de lá, o lado das trevas, ficou como? Super feliz. Acabei com as famílias. Eu destruí a família. Eu acabei com as amizades. É muito louco, né? E as pessoas se orgulham disso. Se orgulham disso. Assim, é terrível. E aí, percebe? Então não importa se a influência é espiritual, não importa se a influência é do plano físico, não importa se o pensamento é seu ou se não é seu. O que importa é se o que está acontecendo dentro da sua cabeça e dentro do seu coração é voltado para o bem ou não. E para você tirar sua dúvida, é muito simples. Eu tenho um exercício ótimo, um exercício maravilhoso. É simplesmente pensar assim: o que Jesus faria no meu lugar? Toda vez que você colocar essa reflexão na sua vida, aí você vai entender se a influência é positiva ou não. Sabe? Como Jesus se comportaria nessa situação? Ele atiraria a primeira pedra na mulher adúltera ou não? Ou ele perdoaria? Né? Ele se vingaria dos soldados que o humilharam durante a prisão ou não? Quando ele estava lá no deserto sendo tentado pelo demônio, ele cederia às tentações terrenas ou não? Então é só você pensar assim, né? Quando alguém vier discutir com você e você perceber que é uma discussão tola, que não vai levar a lugar nenhum, você pensa: como Jesus se comportaria? Será que ele levaria essa discussão à frente ou ele simplesmente se calaria? Né? Ele iria debater ou ele iria dar exemplo pela atitude? Então eu acho que a reflexão que fica no nosso encontro de hoje é exatamente essa.
Não importa, de verdade, você reconhecer ou não se o pensamento é seu ou se não é seu. O importante mesmo é você reconhecer se o pensamento é bom ou é ruim. E a partir daí, tomar suas decisões, tá bom? Lembrando sempre que nós somos responsáveis por absolutamente tudo que acontece na nossa vida. O responsável não é o padre, não é o pastor, não é o Pai no Santo, não é o espírito, não é o obsessor. O responsável somos nós. Nós vivemos uma colheita constante e nós só colhemos aquilo que nós plantamos. Tá bom? Gente, super obrigado mais uma vez de estarmos juntos aqui e na semana que vem, terça-feira, às 8 da noite, o programa Com a Palavra estará no ar novamente. Tá bom? Super obrigado, dê um like, inscrevam-se no canal para que a gente tenha mais encontros. E deixem também aí as suas opiniões. Eu leio todos os comentários e se quiserem sugerir algum tema para a gente explanar também num próximo programa, eu vou adorar. Tá bom? Super boa noite, que Deus nos abençoe a todos.